Opa! E aí, aqui é o Joatan e hoje eu tenho uma proposta um pouco diferente de vídeo para a gente apresentar aqui no canal. Bom, a ideia é então a gente fazer uma dinâmica de resolução de atividades. Nesse primeiro vídeo, a nossa proposta então é iniciar uma atividade, a qual vai consistir na construção de uma tabela customizada dentro do ServiceNow. Porém, para não ficar muito extenso, a gente vai quebrar em fases. Agora a gente vai construir a tabela e os campos dessa tabela. Depois a gente vai fazer um outro vídeo onde a gente vai manipular o layout de formulário e lista da tabela e também construir application menu e módulo para a gente poder navegar, acessar a tabela, criar registros. E por fim, a gente vai fazer uma tradução nessa tabela, porque originalmente a gente vai criar todas as labels dos campos em inglês e aí a gente faz a tradução da tabela lá no final. Bom, então serão 3 vídeos. Nesse primeiro a gente vai iniciar a primeira parte da atividade. Na sequência, no segundo vídeo, mais uma parte. E por fim a gente vai fazer daí a tradução das labels dos campos, como a gente comentou. Bora lá? Então nossa atividade consiste na criação da tabela e seus campos, basicamente. Nesta atividade a gente tem 3 enunciados. O primeiro deles trata da criação da tabela em si. Ela vai se chamar guest e terão 5 campos customizados. Um deles a gente vai denominar como birth, ele vai ser do tipo date. Outro a gente vai denominar como contact, ele vai ser do tipo reference. E a referência vai ser para a tabela de usuários do ServiceNow, label user, e atende pelo internal name sys_user. Depois a gente vai ter um outro campo que vai ser o full name, será do tipo string, e a quantidade máxima de caracteres que ele vai respeitar serão 100 caracteres. Em seguida, um campo que a gente vai chamar de need badge, vai ser do tipo true ou false, então de marcar e desmarcar. E por fim um campo que chamaremos de type, vai ser do tipo choice e terão 2 opções, internal e external, cadastradas dentro dele. A gente vai criar a tabela, mas não vai permitir que sejam gerados application menu e módulos, então não vamos marcar as opções para isso. E aí por fim a gente vai ativar a funcionalidade AutoNumber nessa tabela para que automaticamente os registros que sejam criados dentro dela tenham um código identificador. Beleza! Estou aqui com uma instância que eu acabei de solicitar, então ela está zeradinha. Vou clicar aqui no Navigation Menu All. Vou deixar ele fixado aqui na lateral esquerda. E aí eu vou então pesquisar pelo módulozinho Tables, beleza? Serão listados vários módulos que atendem por este termo, né? Que em algum ponto ali existe a palavra table escrita. Mas a gente quer especificamente o módulo Tables embaixo do menu System Definition. Então eu vou clicar nesse módulo e aí eu vou criar a nossa tabela então, porque o que ele está fazendo aqui? Ele está listando as tabelas existentes dentro da instância de ServiceNow. Basicamente é a tabela das tabelas, se a gente for pensar assim. E agora, para criar a nossa nova tabela, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse mesmo, aqui no botão New, no canto superior direito da nossa tela. Beleza, agora eu vou preencher a label. Como que a gente vai rotular a nossa tabela, a gente vai chamá-la de guest. E no name, quando eu teclo tab, automaticamente ele já propõe um nome pra gente. Seria o nome técnico da tabela, ou internal da tabela, enfim. É uma chave primária que o banco de dados do ServiceNow precisa para identificar a tabela. Bom, no enunciado é solicitado pra gente então não marcar as opções de criação do menu e módulo. Eu vou já desmarcar aqui e vou neste momento criar a tabela. Então vou clicar com o botão direito no Form Header e escolher a opção Save, porque eu quero criar a tabela e me manter na tela.
Agora que a tabela está criada, automaticamente ela já recebe alguns campos padrões, porém os campos customizados, que são os que estão no enunciado da nossa atividade, a gente vai criar. Então, podemos seguir a ordem do exercício mesmo. O primeiro campo, ele pede para a gente chamar de Bert. Então, para adicionar um campo novo, basta aqui na seção Columns, quando aparecer a lista aqui de campos, a gente clicar 2 vezes aqui, Insert a New Row, e indicar daí a label do campo, Bert, e clicar no check mark para salvar. Agora eu vou determinar o tipo, ele vai ser do tipo Date, e venho no check mark de novo para salvar. Só que neste momento a gente tem que levar em consideração que é como se eu tivesse apenas instanciado o campo aqui na tabela, eu apenas reservei ele, mas ele não foi criado ainda. Enquanto estiver com um lapisinho na frente, quer dizer que eu preciso fazer a criação dele, né? Então, para confirmar, eu tenho que clicar com o botão direito aqui do mouse no Form Header e escolher a opção Save, porque daí ele cria o campo na tabela. Tá vendo que aquelas barrinhas verdes na frente, tanto da label quanto do type, elas sumiram, aquilo também indicava que o campo precisava ainda ser salvo na tabela. E agora a gente segue criando os demais campos. Só vou mostrar para vocês uma outra possibilidade. Se eu clicar no botãozinho New aqui, ele me leva daí para o formulário de criação do campo, Dictionary Entry. O efeito de criar o campo ali pela lista ou criar aqui pelo formulário é exatamente o mesmo. Entretanto, se eu tenho campos em lote para serem criados, fica mais fácil a gente fazer ali pela lista em columns da tela anterior. Mas o próximo campo eu vou criar por aqui. Então ele vai ser chamado de Contact. Porém, eu vou ter que definir primeiro o type. Então, ele vai ser do tipo Reference. Então, já vou indicar aqui a nossa Reference. Uma vez que eu sei o tipo de cabeça, eu não preciso vir na lupa e ficar pesquisando pela lista, lembre-se disso. Column Label, aí sim, Contact. Automaticamente, quando eu der um Tab, ele já vai preencher com o internal name do campo, ou column name do campo. Então eu tenho o rótulo e o nome técnico do campo, que é também uma chave primária, não pode ser modificado depois. Vou clicar aqui na seção Reference Specification, porque como é um campo do tipo referência, ele me obriga a indicar uma tabela de referência. Então, na lupa, ele vai abrir uma nova janela, a lista de tabelas existentes aqui da instância, para eu indicar como referência. E na label, eu vou pesquisar por user. Opa, ele me trouxe todas as tabelas que começam com o termo user, que a label começa com user, mas eu vou ser mais específico na minha pesquisa, então igual a user. Agora ele me trouxe só duas. A que a gente quer mesmo é a sys_user, não a tabela temporária para importação de usuários, é essa segunda aqui. Beleza? E aí agora eu vou no Submit, canto superior direito da tela, Submit, para criar o campo e retornar para a tela anterior, para o formulário aqui de criação da tabela, que a gente chama por sinal de Table Editor. Bom, eu tenho mais 3 campos para serem criados. Agora eu vou criar o full name, ele é do tipo string e a quantidade máxima de caracteres é 100. Então, clico 2 vezes aqui no Insert a New Row, vou voltar a criar os campos aqui pela nossa lista mesmo. String. E aí o max length é nessa coluna aqui que eu defino. Clico 2 vezes para editar o valor, então inserir um novo valor, na verdade. Opa, são 100 caracteres. Beleza, está instanciado o campo. O próximo, ele é para ser o campo do crachá, né? Se precisa de crachá, need badge. Então, tipo true ou false. Clico 2 vezes, insert a new row, need badge. Ele pede para colocar uma interrogação no final da label do campo, tá? Eu não vou colocar, deixar assim mesmo, tá? Para deixar mais clean. E aí, no type, eu vou então usar o true ou false. E por fim, é o campo type. A label vai ser type, só que ele vai ser do tipo choice. Então, a gente vai colocar aqui no insert a new row, type, salvo.
E agora, aqui a gente vai colocar choice, no tipo mesmo do campo. Feito isso, tá definido aqui, tá instanciado, já estão instanciados os meus campos. Antes de salvar, eu vou vir na aba Controls e vou habilitar a funcionalidade AutoNumber. E aí eu já estou resolvendo o último requisito aqui da nossa atividade também. Bom, se eu me basear pelo prefixo, como que foi determinado aqui no nosso AutoNumber, eu teria que adicionar mais 2 caracteres. Então, para não ficar só GUE, a gente coloca daí guest mesmo, vai ser o prefixo do nosso AutoNumber aqui na tabela. E agora sim eu vou criar o campo. Criar os campos. Só que daí eu tenho que salvar aqui, né? Porque eu quero ficar aqui na nossa Table Editor. Se eu quisesse voltar para a tela anterior, eu poderia fazer um update, mas eu tenho coisas a serem feitas aqui ainda. Então, save para criar os campos na tabela. A funcionalidade AutoNumber, o que ela vai fazer? Já aconteceu, tá? Os campos já estão aqui. E o que a funcionalidade AutoNumber fez por nós? Ela adicionou um novo campo na tabela. A label é number, o type é string e tem um JavaScript dentro desse campo que é o responsável por contabilizar os registros que forem criados na tabela com o código identificador, baseado no prefixo, na quantidade de dígitos, na numeração que a gente definiu dentro aqui da funcionalidade AutoNumber. Bom, e aí o que a gente vai fazer agora? Tem uma coisa que falta, que nós não realizamos ainda, é a criação das duas choices, internal e external, no campo type. Tem mais de uma forma de fazer isso, mas uma das alternativas que eu vou assumir é clicando no column label para acessar as configurações do campo. Eu vou rolar aqui para baixo. Nós temos uma lista relacionada, uma related list, chamada choices, e aqui eu vou cadastrar as duas choices. Então, insert a new row, clico 2 vezes e vou colocar ali internal. O value, ele pede para a gente usar o value 2 e a sequence 200. Então eu vou colocar aqui value 2 e a sequence 200. E por fim, a gente vai colocar o external também, a choice. Value vai ser o número 1 e a sequence vai ser o número 100. O value, gente, é sempre uma boa prática a gente utilizar números inteiros, porque daí isso facilita e se em algum momento a gente precisa indicar essa choice aqui em um script, validação por fluxo de trabalho, então o ServiceNow sempre se baseia pelos values aqui das choices e não pela label. E a sequence é a ordem que as choices vão aparecer na hora que o usuário clicar na lista de opções que estarão disponíveis no campo. Então, número 100 vai aparecer primeiro o external, porque o 100 é menor que o 200, né? Então na sequência aparece o internal. E a gente deixa essa janela de 99 posições para se em algum momento da vida precisar cadastrar novas choices entre essas duas já existentes. Bom, com isso a gente finalizou aqui a atividade. Se nós quisermos verificar como que está a configuração aqui da nossa tabela do ponto de vista de formulário e lista, a gente pode fazer o seguinte. Eu estou aqui na configuração do campo type. O que eu vou fazer? Eu vou retornar para o Table Editor. Então clico na seta que aponta para a esquerda, voltei para o Table Editor e aí a gente tem aqui as Related Links. Nós temos duas. Uma delas é a Show Form e a outra é a Show List. Nós não temos ainda menu e módulo para chegar na nossa tabela. A gente vai fazer isso na segunda parte da atividade. Mas se mesmo assim eu quiser chegar e dar uma navegada no formulário e na lista da tabela, eu posso fazer o seguinte. Eu vou clicar na Related Link Show List. Ele vai me levar para a lista de registros aqui da tabela. E se eu clicar no canto superior direito, no botãozinho New, o que vai acontecer? A gente vai daí para o formulário de registros aqui da tabela. Então eu posso cadastrar
os dados aqui do meu convidado, então o full name do meu convidado. Vou colocar a data de nascimento dele. Aqui eu não mexi no padrão de data da instância, então tá meio... eu não gosto muito desse padrão aqui, tá? Mas... beleza. Vou botar uma data aleatória aqui, só pra você não saber a minha data de nascimento. E aí eu vou colocar então contact, que seria uma referência lá da tabela de usuários do ServiceNow. Vou dizer que a Lene é a minha contact, é o meu contato. Vou dizer que eu sou um convidado do tipo externo e eu vou precisar de crachá. Feito isso, botão submit para criar o nosso registro. E aí a gente volta aqui para a lista da nossa tabela. Bom, gente, para esse vídeo então era isso. Aguarda o próximo, como a gente falou lá no início, que a gente vai dar continuidade na construção aqui da nossa tabela, ajustando o formulário, layout de lista também, criando application menu e módulo. Então, se liga aí. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Até mais!